Graça e paz, igreja, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tá mais ou menos, ó, eu sei que tá calor, mas amém ou misericórdia? Amém, né? Olha só, já vou começar tirando todo mundo da zona de conforto. Será que pode isso? Já tirou porque falou assim, vai ter uma palavra ali para casais. Aí a gente já ficou pensando, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Vou convidar todo mundo que se sente bem e chegar um pouquinho para frente para a gente encher as cadeiras da frente, pode ser? Vamos lá. Quem sentir à vontade? Eu não vou ficar olhando, não vou pedir de novo, é só quem sentir à vontade para chegar um pouquinho mais para frente. Vai ter uma bênção para você bem nessa cadeira, você não está sabendo. Aí agora vai, ó. Gente, que alegria estar com vocês aqui hoje. Que alegria estar com vocês aqui hoje. Antes de eu começar a falar aqui com vocês, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu tenho orado por essa palavra já tem um tempo. E tive que ir tirando tanta coisa que era para falar, porque Felipe falou assim, Andréia, não é um seminário, não é para ficar um congresso de 3 dias lá, não vai dar tempo de falar tudo isso, então tem que reduzir. E aí eu fui pedindo Deus para trabalhar no meu coração e falar aquilo que precisava ser dito aqui hoje. Mas antes disso, né, quem sou eu? Sou a Andréia, esposa do Felipe, esse homem bonito que está aqui na frente. Tá vendo, gente? Foi oração. Orei, viu? E aí, sou mãe de 2 crianças maravilhosas, a Linda e o Noah. A Linda tem 2 anos e 9 meses. O Noah tem 1 ano e 1 mês. Estão em casa agora. Acabei de fazer a rotina com eles lá. E ficou com a minha mãe e com as minhas irmãs. Sou servo de um Deus fiel. Tudo começa aí, né? E eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre o que me levou a começar a falar para casais. Quando eu tinha 10 anos, os meus pais entenderam que eles deveriam se separar. Mas não foi assim, puro e simples. Eles vinham de uma série de desentendimentos. Teve muito adultério por parte do meu pai. Minha mãe já estava muito esgotada daquela situação que não tinha mudança. E ela chamou a mim, as minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs mais velhas do que eu, e sentamos todo mundo na sala, junto com meu pai, e eles falaram, lembro que era no final de tarde, e eles falaram assim, ó, vocês têm acompanhado tudo que tinha acontecido, a gente sabia daquilo que tinha acontecido. Eu tinha 10 anos, minha irmã do meio tinha 13, minha irmã mais velha tinha 16. Então, a gente conseguia acompanhar um pouco daquilo que estava acontecendo na nossa família. E eles falaram, a gente quer que vocês decidam se a gente vai separar ou não. E naquele dia, uma irmã falou, eu quero que separe. Ela estava com muita mágoa, ela tinha visto meu pai com outra mulher, aquilo machucou ela demais. E ela falou, eu quero que separe, eu não quero que a gente viva mais junto, eu acho que não tem jeito mais isso aqui. Minha outra irmã falou, eu não quero que separe, eu não quero. Para minha irmã mais apegada ali com todo mundo, não, eu não quero divórcio, eu não quero viver sem meu pai na mesma casa que a gente todo dia. Sobrou para mim desempatar. Eu, com toda a minha maturidade de 10 anos, olhei para minha mãe, olhei para o meu pai e falei, ó, se for para continuar desse jeito, que minha mãe estava sofrendo muito, eu acho que é melhor separar. E eu lembro que ao final daquele dia a gente dormiu e quando eu acordei no outro dia, meu pai já não estava mais em casa. E na minha cabeça, o que aconteceu? Eu falei, eu mandei meu pai embora. E com 10 anos, eu entrei em depressão. Porque se essa decisão é uma decisão difícil para um adulto, imagina para uma criança. E depois de um tempo, os meus pais decidiram voltar. Glória a Deus, né? E a gente foi para a igreja. E aquilo foi um momento muito, muito importante para mim, porque
eu comecei a conviver com outras pessoas, eu comecei a acompanhar outros casais, ver, porque na minha cabeça eu já pensava assim, eu não quero passar pelo que os meus pais passaram, mas o que a gente faz para não viver isso? O que a gente faz para ter uma história diferente? Eu já acreditava em restauração do casamento, mas eu sempre pensava assim, eu prefiro ter um casamento que não precisa ficar sendo restaurado desse jeito, é muito doído. E ali na igreja eu comecei a acompanhar os casais, e eu sempre perguntava para as pessoas, quando eu via algum casal que eu achava assim bacana, eu falava assim, o que vocês acham que vocês fizeram e continuam fazendo para que o seu relacionamento dê certo? E eles me falavam. Quando alguém se divorciava e eu tinha intimidade com aquelas pessoas, eu também perguntava, o que vocês acham que aconteceu para que desse errado? E eles também falavam. E eu comecei a perceber que o sucesso tem um padrão, inclusive nos relacionamentos, em tudo na nossa vida, mas um relacionamento também tinha alguns comportamentos, se a gente copiasse, aquele relacionamento ficava bom. Eu falei, comecei a orar por isso. E com 14 anos, eu escrevi a minha carta para Deus, o que eu queria no marido. Eu falei, eu vou orar por esse homem. Eu vou orar, eu acredito nisso. Eu quero viver uma história diferente. Eu quero que os meus filhos vivam uma história diferente. Eu não quero que os meus filhos precisem passar pela situação que eu passei. E eu não culpo de forma alguma os meus pais. Os meus pais não tiveram orientação. Dificilmente a gente tem orientação do que fazer. Já repararam isso? Que muitas vezes a gente é jogado assim, vai lá, se relaciona, casa, mas não é ensinado. Eu falei, eu quero uma história diferente para mim, eu vou buscar isso. E o Tamo Junto, que foi o livro que eu lancei sobre relacionamento, são 25 comportamentos poderosos para construir um relacionamento a dois, é sobre isso, é sobre os 25 comportamentos que mais se repetiram entre os casais que eu conversei ao longo de 20 anos. Falaram isso, foi o que deu certo no meu relacionamento. É contando um pouquinho dessa história da minha família. Depois do Tamo Junto, eu escrevi o Bem Te Quero, que são 40 cartas que eu escrevi para minha filha, linda, sobre maternidade, sobre família e também sobre casamento. Então, são esses os meus 2 livros. Vamos combinar algo antes de começar aqui hoje? Tudo que eu falar, que você falar assim, nossa, isso é incrível, é Deus, é glória a Deus. E tudo que eu falar, que você falar assim, nossa, não fez sentido nenhum, ou se eu falar algo aqui que foi errado, fui eu mesma, eu sou falha. Combinado? Então fala assim, glória a Deus. Glória a Deus. Ótimo. Hoje eu vou falar sobre 4 conselhos que todo casal deveria ouvir e praticar. Fala com a pessoa que está do seu lado, ouvir e praticar. Não adianta só ouvir, porque o conselho dado e não praticado não funciona. Então, para a gente começar, vamos lá em Provérbios 24, 3, 4. Está com sua Bíblia aí? Se não tiver, pode abrir no seu celular também. Provérbios 24, 3 e 4. Provérbios 24, 3 e 4. Todo mundo achou? Amém? Amém. Lá em Provérbios 24, 3 e 4, vou ler a minha versão aqui, mas acompanhe pela sua aí também, não tem problema não. Com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras, com todos os bens preciosos e agradáveis. Olha só, está falando sobre sabedoria, entendimento, conhecimento. Vamos repetir comigo? Sabedoria, entendimento, conhecimento. O primeiro conselho de hoje é estude sobre relacionamento. Estude sobre relacionamento. Desde sempre. Eu falo, né, que às vezes a gente só vai estudar sobre relacionamento depois que a gente já é casado.
E hoje eu ainda comentei aqui quando eu cheguei. Eu falei, precisa ter mais encontros como esse para solteiros. Para que as pessoas entendam, antes de casar, o que é se relacionar. O que é a decisão do casamento. O que é e quão é importante isso, porque é uma aliança para sempre. Então a gente tem que ter muita consciência da aliança que a gente está fazendo. Não tem como nós termos sucesso naquilo que a gente não conhece. Não tem, a gente vai fracassar. Se a gente não conhece, a gente vai tropeçar, a gente vai errar muito, e às vezes a gente vai se desgastar muito. Vai acabar desistindo daquilo que a gente não deveria desistir. A gente tem que estudar sobre isso. Quando a gente quer ter uma profissão, geralmente a gente estuda sobre ela, não é assim que falam com a gente? Você vai estudar, às vezes vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso, ou muitos cursos naquela área ao longo da vida, para te aperfeiçoar naquilo que você deseja fazer, para você ser um bom profissional. Quando você quer tirar carteira, estou tirando carteira agora, vocês acreditam que eu não tenho carteira ainda? Agora que eu tomei vergonha na cara. Tá vendo? E aí, fui tirar carteira, o que eu preciso fazer? Estudar. E aí, aquele estudo que eu tive vai ser posto ali à prova numa prova. E depois eu vou ter que ir para aula prática, não é? E fazer outra prova, não é? E se eu não passar, tem que fazer tudo de novo. E quando a gente vai casar, o que falam com a gente que a gente precisa fazer? Precisa estudar? Ô, meu irmão, toma aqui um livro, vai ler, vai fazer uma prova. E aí nós vamos colocar vocês aqui, ó, vou ver, vou perguntar a sua esposa, vou perguntar aqui, ó, vou perguntar a sua noiva, vou perguntar ao seu noivo. Quando minha irmã falou que queria namorar, meu pai falou assim, minha filha, quando você for namorar, seu namorado vai precisar antes ler um livro. Minha irmã ficou arrasada. Ela falou, ninguém vai querer namorar comigo, pai. Chorou. Ela falou assim, pronto, vai desistir de mim. E ele fez mesmo, né? E ela falou assim, ó, quando o cidadão foi lá em casa namorar com minha irmã, deu o livro para ele e falou assim, você lê e depois você volta para me pedir de novo, minha filha, em namoro, e eu vou te fazer perguntas. Minha irmã ficou desesperada, chamou minha mãe no canto, né, para, mãe, pelo amor de Deus, conversa com o pai. Mas essa ideia não era de toda ruim não, viu? Se a gente soubesse um pouquinho mais sobre relacionamento antes de casar, a gente ia evitar tanto problema, tantos desafios, tantas questões. Olha só, vou passando as folhas, vocês vão ficando confusos. Fala, meu Deus, eu saí daqui meia-noite. Vai não, gente, pode ficar tranquilo. E acontece que sobre relacionamento, a gente também tem que estudar. Não pode ser só uma questão de assinar um papel, ou até mesmo de fazer um curso de noivos e pronto, acabou. Porque às vezes a gente fez, antes de casar, fez um curso de noivos, teve um acompanhamento. Mas é para a vida inteira. E numa vida inteira, acontecem muitas situações que a gente fala, peraí, para isso aqui eu não fui preparado não. Para quem que eu pergunto sobre isso? Onde eu descubro sobre isso? Com quem que eu converso sobre isso? E aí a primeira coisa que a gente tem que ter, e o pastor falou sobre isso aqui hoje quando ele orou, é humildade. A gente precisa ter humildade para falar assim, ó, eu não sei ser esposa, eu não sei ser marido, eu não sei ser mãe. Porque só a partir do momento que a gente reconhece que não sabe, que a gente está pronto para também receber ajuda. E aí a gente começa a procurar. Onde que a gente vai procurar? A gente vai procurar primeiro em pessoas que têm os mesmos princípios que a gente. Porque não adianta a gente se aconselhar com gente que acredita em coisas tão diferentes, princípios tão diferentes. E aonde que está baseado tudo isso que a gente quer aprender e precisa aprender? Na Bíblia. Não adianta a gente tentar fugir, André, mas hoje os relacionamentos são diferentes, mudaram. A Bíblia está ultrapassada, não está, meu irmão. É quem acredita nisso que está separando, é quem acredita nisso que está jogando tudo para o alto. É quem acredita nisso que está abrindo mão do que é mais importante que a família. E é por isso que a gente não pode acreditar nesse tanto de teoria que passa, que está lá fora e que não está na Bíblia. Porque senão o nosso relacionamento também passa. Senão aquilo, a gente vai começar a confiar mais em sentimentos do que em princípios. E o nosso coração, ele é enganoso. Tem dia que nossa esposa ou nosso marido não fez nada de errado e a gente acorda da pá virada, sim ou não?
Imagina se a gente for deixar dominar pelos nossos sentimentos. O que vai virar? Então a nossa base tem que ser forte. Porque no dia que os nossos sentimentos tentar mandar a gente para um lado ou para o outro, a gente sabe onde que a gente tem que estar firmado. A gente tem que saber o que Deus fala sobre relacionamento. Porque a verdade nossa não é a verdade desse mundo, não é a verdade do nosso amigo. E muitas vezes não é nem a verdade dos nossos pais, que não têm esses mesmos princípios que a gente. É a verdade da palavra, ela não muda, ela não passa. Aquilo que é de Deus não passa. E não fica atrasado. Todo dia lá nas minhas redes sociais vem alguém e fala comigo: mas você é muito antiquada. E eu acho um elogio, sabia? Eu falei: eu acredito em algo que não passa. Eu acredito em algo que não fica desatualizado. Eu acredito em algo que não muda. E é uma verdade tão absoluta que passa tempos, passa gerações. E ela continua sendo verdade, ela continua sendo provada como verdade. Todo mundo que segue ela continua tendo um casamento firme. É esse conhecimento que a gente tem que buscar. Não adianta a gente querer ouvir tudo que é de novo, se a gente não continuar ouvindo e buscando na palavra de Deus. Não adianta. Seja sincero com você. Quanto que você tem investido em seu relacionamento? Estar aqui já te coloca na frente da maioria das pessoas. Tem muita gente que na hora que fala assim, é uma palavra para os casais, fala assim: eu não preciso disso. O que essa menina de 34 anos vai me ensinar? Hoje eu falei com o Felipe sobre isso. E já tiveram vários momentos que eu pensei sobre isso. Eu falei: meu Deus, será que eu posso me levantar para falar? Será que eu posso? E que Deus sempre colocou no meu coração: não é nada sobre você, é tudo sobre mim. Então não importa quem você é, não importa quantos anos você tem, porque não é nada sobre você, é tudo sobre Deus. Deus também quer te levantar. Se você está aqui hoje, se você deseja aprender sobre isso, Deus quer te levantar. Deus quer te levantar para falar sobre isso na sua família. E quando eu falo falar, é viver isso. Às vezes a sua vida vai ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Eles querem olhar para você e falar assim: eu quero ser como essas pessoas. Às vezes aqui na igreja vai ter uma jovem como eu, que olhava para os casais e ficava perguntando: olha, eu quero ser daquele jeito. E você não pode às vezes nem perceber, mas tem alguém te olhando. E essa pessoa, só de olhar, ela quer aprender com você. Se alguém olhasse para o seu relacionamento hoje, o que essa pessoa está aprendendo? Quando os seus filhos olham para o seu relacionamento hoje, o que eles estão aprendendo? Quem aqui tem filha? Levanta a mão para eu ver. Vamos lá, os homens, levantem a mão para mim. Com toda a paz do seu coração, você gostaria que sua filha casasse com um homem igual você? Com toda a paz do seu coração, você gostaria que tivesse um homem exatamente como você, levando sua filha para o altar e tratando a sua filha exatamente como você trata a sua esposa? Mulheres, quem é que tem filho? Está pronta assim para ter uma nora igual a você? É bênção ou misericórdia? Fala com a pessoa que está do seu lado assim: você está ouvindo? Às vezes a gente quer ser muito para os outros lá fora, né? Mas a gente tem que se lembrar que o primeiro lugar que Deus quer usar a gente é dentro da nossa casa. Ele quer usar a gente para os nossos terem essa base, para os nossos terem essa referência. Eu sei que você pode estar pensando assim: ah, André, mas o amor basta. Se eu tiver amor, eu tenho tudo.
Mas todo dia tem casamento acabando, mesmo com pessoas se amando. Porque está faltando ainda conhecimento daquilo. Às vezes é de como se comunicar melhor. Às vezes é de como resolver os conflitos. Às vezes é de como lidar com as finanças. Não adianta eu falar assim, nossa, eu acho lindo e eu amo o som do violino. Só porque eu amo violino eu vou saber tocar violino? Eu precisaria estudar para isso, não é? Não é só porque você ama o seu esposo ou a sua esposa que você sabe como se relacionar. É preciso se comprometer. Andréia, e onde eu vou aprender? Vou aprender na Bíblia. Primeiro livro, não adianta sair buscando todos os livros lá fora se você não lê isso aqui. E outros livros sobre relacionamento, pessoas que têm princípios cristãos. E em cultos como esse de casal. E em conferências sobre relacionamento com os mesmos princípios. Com outros casais. Senta e conversa com outras pessoas que podem te orientar. Mas tem essa humildade de reconhecer, eu estou com essa dificuldade. Não espere achar que não tem mais jeito, não espere as coisas se acumularem. Tente resolver seus problemas enquanto eles ainda estão pequenos. Procure ajuda, tenha essa humildade de falar, eu preciso, eu não sei isso, mas eu quero aprender. Amém? Amém? Então, vamos lá para o segundo. Então a gente já entendeu que o primeiro ponto é a gente ter conhecimento, buscar sabedoria. Segundo ponto, está lá em Gênesis 2:24. Vocês podem abrir comigo? Gênesis 2:24. Amém? Todo mundo está em Gênesis aí já? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão uma só carne. Uma só carne. O segundo ponto é, você é um com o seu cônjuge. E parece algo muito comum de se ouvir. Eu acho que todo mundo já ouviu essa palavra aqui. Mas o que eu mais vejo no meu dia a dia, e nas conversas que eu tenho com o casal, são pessoas não colocando isso em prática. Eu vejo muita gente que é um com os filhos, e fala comigo assim, Andréia, mas a única coisa que eu tenho, que de verdade é para sempre, são os meus filhos. Porque o meu marido, a minha esposa, eu posso trocar. Mas os meus filhos são para sempre. Já ouviram isso? E às vezes a pessoa não fala, mas ela se faz um só com os filhos. Os filhos estão sempre em primeiro lugar. O marido ou a esposa fala, vamos sair só nós dois, então não temos só nós não. E as crianças? Muitos falam comigo assim, eu não sei mais ser feliz sem meus filhos. Não consigo. Ai, André, fica tão sem graça. A gente não tem nem o que conversar. É o princípio do fim, né? Está começando o fim aí, quando algum casal fala isso comigo. E tem outros que não colocaram esse princípio em prática. Não foi só quando os filhos chegaram. Foi bem antes. Foi quando eles não deixaram pai e mãe. E quando a gente fala deixar pai e mãe, tem muita gente que já fica assim com raiva. Eu nunca vou deixar meu pai e minha mãe não, André. Você não tem noção do que os meus pais fizeram por mim, não. Deixar não é abandonar. É estabelecer uma prioridade. Fala assim, o meu cônjuge, a partir do momento do meu casamento, é a minha prioridade. Quando eu caso, eu estou falando, eu estou pronto para seguir. Os meus pais me prepararam tão bem que eu estou pronto para ter minha casa. Eu estou pronto para arcar com os custos de ter uma família. Eu estou pronto para tirar uma mulher de casa, porque eu estou assumindo essa mulher. Eu estou pronto aqui, para seguir. Isso também é honra. Como é bonito um filho que consegue seguir. Porque a gente não cria filho para ficar debaixo das nossas asas assim, Cria todo mundo para ficar para sempre na casa da mamãe e do papai? Fica aqui, vou cuidar de você para sempre, meu amor. Não. A Bíblia fala que os filhos são o quê? Flecha. E eles devem ser o quê? Lançados. Nossos filhos devem ir mais longe.
É o nosso papel prepará-los para ir embora. Não é preparar para ficar, é preparar para ir embora. Isso é sucesso. Seu filho conseguiu ir embora, ter a própria família, arcar com aquela família, ser responsável por ela. Meu Deus, como você criou bem esses filhos. Só que a gente tem visto casais se esquecendo disso. Casais que, às vezes, o homem fala com a mulher assim: a mulher da minha vida é a minha mãe. Então, eu devia ter casado com ela. Não devia, se esse lugar na sua vida já está ocupado, não devia ter casado. Ou tem mulheres que falam: o homem da minha vida é meu pai. Então, você não deveria ter saído de casa. Você tem que estar pronto para ser um com essa pessoa. Um. Fala com a pessoa que está do seu lado. Se for seu cônjuge, viu? Misericórdia. Eu sou um com você. Fala, é compromisso. Agora você vai falar assim, ó: eu sou um com você em tudo. É a outra parte. Que às vezes você fala assim: tá tudo bem, André, tá tudo resolvido. Eu sei qual que é o lugar do meu esposo e da minha esposa na minha vida. Eu sei que é uma prioridade. Eu honro os meus pais. Eu sei aqui o meu compromisso com os meus filhos. E eu coloquei a minha esposa em lugar de prioridade. Mas no meu celular, Andréia, ninguém mexe. Não mexe. Porque eu entendo, Andréia, que cada um tem que ter seu espaço. Cada um deve ter sua privacidade. Assinado Satanás, né? Esse aí. É ele que quer falar isso com você. A sua conta é só sua. Suas redes sociais, sua esposa ou seu esposo não vão poder ver, não. As suas conversas, não. Cada um tem que ter seu espaço. Misericórdia. Não tem, não. Não tem como você achar normal que você pode dividir a cama com alguém e não dividir a conta bancária com alguém. Meu dinheiro é só meu. Não é nada. Sabe de nada, não. Isso não é casamento, não. Não é. Ai, André, cada casal tem suas regras sobre isso. Não tem. Só os que querem separar. Os que querem separar fazem as próprias regras. Os que não querem, os que querem viver alicerçado em algo que é eterno, tem essa regra aqui. E nessa regra aqui, Deus fala que o casal tem que ser? Ai, Andréia, não concordo. Nessa parte aí, ferrou. Oi, irmão, será que não é você que está querendo justificar seus erros? Será? André, mas eu não estou fazendo nada que ninguém não possa ver. Então, para que você esconde? Fala de novo com sua esposa. Eu sou um com você em tudo. André, mas eu quero privacidade. Fica solteiro. Fica solteiro. Você pode ter privacidade em tudo. Em tudo. Casar é dar ao outro o direito de falar assim: eu vou prestar contas para você. O que você quer saber? Ah, André, mas eu não preciso prestar contas para ninguém, porque eu sou um homem dessa casa. Mas você é o esposo dessa mulher, e essa mulher tem o direito de saber. Não dá para ela ter como líder alguém que ela não pode confiar. Você fala assim: eu quero uma mulher que confia na minha liderança. Como que ela confia em alguém que esconde as coisas dela? O princípio da confiança é você ter acesso. Se eu tenho acesso a você, se eu tenho acesso a tudo de você, eu confio em você.
Agora, se você está todo momento escondendo algo de mim, como eu posso me entregar completamente a você? Não tem como. Não tem como. E é os dois lados, todo mundo precisa mostrar tudo. Não tem que ter nada escondido, não tem que ter compra escondida. Ah, mas eu fiz só que falou que no nosso orçamento não cabia as compras, André, mas estava na promoção, eu não resisti. E eu fui lá, comprei, mas para que precisa saber disso? Era só uma comprinha, não é só nada. Irmão, o pai da mentira é o diabo. Não tem como sua casa servir a dois deuses, não. Tem que saber de tudo. Fala com a pessoa que está do seu lado, eu me comprometo a só falar a verdade. Sabe por que muitas vezes um dos cônjuges parou de falar a verdade com o outro? Porque o outro esqueceu de ouvir, entender e começou a só criticar e julgar. Se tem alguém escondendo coisa no relacionamento, se pergunte: será que é porque eu também não sou uma pessoa difícil de ouvir? De entender? Às vezes é tão fácil falar, tá vendo? Tá vendo? Você fica escondendo as coisas de mim? Mas hoje não é um dia de apontar para o outro, hoje é um dia de olhar para a gente, pensar assim: eu estou facilitando? Eu estou ajudando nessa comunicação? Eu estou cooperando para que haja transparência? E não é para que você se sinta culpado, é para que você resolva. Para que falar, aquilo que não está dando certo, eu quero fazer diferente. Eu quero mudar. E vai começar em mim. Vai começar em mim. Terceiro ponto. A gente vai falar aqui. Terceiro conselho. Está lá em 1 Coríntios 7, 5. Vamos abrir lá? 1 Coríntios 7, 5. Coríntios 7, 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicarmos ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Qual que é o terceiro conselho? Mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Tem gente que vai falar assim: ah, André, isso é fácil. Isso é fácil. Ô, irmão, ó, mentira. Quantas pessoas às vezes ficam longos tempos convivendo como se fosse só amigo no casamento e achando que está tudo bem, está tudo normal. Não está. Não está. O casal precisa de intimidade. O casal precisa. Ah, André, mas depois dos filhos precisa mais ainda. Precisa mais ainda. E como que a gente faz para manter essa chama acesa? É mais fácil a gente agradar quem a gente conhece. Eu percebo que no namoro a gente faz um esforço maior, muitas vezes, para conhecer o outro, não é? O que você gosta? O que você quer? Aonde você quer ir? O que você quer assistir? Por que isso é importante para você? Mas às vezes no casamento parece que fala assim: não, já sei tudo que eu preciso saber, a gente já casou, não precisa saber mais nada. Mas nós mudamos tanto, né? Todos os dias a gente tem coisa para conhecer do outro. Se a gente tem coisa para conhecer da gente, muitas vezes a gente muda, quem dirá o outro conhecer sobre nós? Quem aqui sabe qual que é a linguagem do amor do seu cônjuge? Tem alguém aqui que sabe? Já ouviu falar o que é a linguagem do amor? Já? Para ficar mais fácil, porque não dá tempo de falar tudo, depois eu vou colocar, hoje eu coloco lá nos stories, nas redes sociais, tá lá, minhas redes sociais é Andréa Fernanda Moraes. Eu vou colocar um vídeo sobre as 5 linguagens do amor, que aí você assiste e pelo vídeo você consegue descobrir já a sua linguagem e a do seu cônjuge, combinado? Se possível, assistam juntos.
Que aí vocês já vão conseguir, é um vídeo curtinho, se eu não me engano tem 3 minutos. Você coloca lá para acelerar ainda, vai ficar mais curto ainda. E aí vocês vão descobrir ali a linguagem do amor. Ajuda, é tão mais fácil a gente demonstrar amor como o outro se sente amado. Às vezes, aquela pessoa que você está se sente amado com palavras de afirmação. É uma pessoa que não importa quanto tempo vocês tenham junto e não importa o quanto você tenha elogiado ela em relação a alguma coisa, ela ainda precisa daquele elogio. Às vezes, o seu esposo é aquele sempre te pede, ó amor, faz aquela comida pra mim, ó amor, arruma minha mala pra mim, pra gente viajar, ó amor, faz isso aqui pra mim, e você fica assim, esse homem tá querendo me usar, Andréia. Sou empregada dele não, mas a linguagem do amor dele é ato de serviço. Ele se sente amado assim, quando ele é cuidado, e aquilo pra ele fala forte ao coração dele. A linguagem do amor do Felipe é ato de serviço. Então, se eu vou lá, quando ele está indo viajar e arrumo a mala dele, ele se sente assim, realizado, meu Deus do céu. Eu ficaria desesperada se eu tivesse que arrumar a minha. Eu falaria assim, misericórdia, vai esquecer tudo. Não funciona comigo, não é essa a minha linguagem do amor. Minha linguagem do amor é outra, é tempo de qualidade. Tem que me ouvir falar isso, tanto que eu falo, sentado do meu lado, prestar atenção em mim, sem ficar com o celular na mão. Misericórdia, né, gente? Fala assim, oh meu Deus, tomara que minha esposa não tenha essa linguagem do amor. É difícil. Mas existem as linguagens do amor para nos ajudar. Facilita demais. Se você sabe assim, elogio o que ela precisa, pronto. Se é um por dia, todo dia eu vou falar algo com ela. É tempo de qualidade, eu sei que eu vou ter que separar um tempo para eu sentar e falar, fala, amor, o que aconteceu no seu dia? Deixa ela falar. Aí você fala, De tempos em tempos você dá uma concordada que está tudo legal. É presentes? Com a linguagem do amor, André, misericórdia, não sabia que existia essa não. Irmão, não precisa ser presente caro não. Às vezes é uma flor que a pessoa viu e fala assim, isso aqui me lembrou você, pode ser um presente feito pela pessoa, que tem a ver com aquela pessoa. Ela vai falar assim, nossa, lembrou de mim. E quando a gente sabe as linguagens do amor, a gente demonstra de forma efetiva. Nossa, eu não quero ficar perdendo tempo, eu quero ser efetivo, para que aquela pessoa entenda que ela é amada. Para que aquela pessoa entenda que aquilo que eu estou fazendo é porque eu a amo. No livro, Gary Chapman, que é o autor dessa linguagem do amor, ele conta uma história de um casal que foi até ele para receber uma mentoria, e chegando lá a mulher falou assim, olha só, esse homem, a gente não briga, a gente não discute. Ele chega em casa antes de mim, ele já coloca roupa para lavar, ele faz o jantar, ele passeia com o cachorro, ele depois que as roupas bateram, secaram, ele dobra essas roupas, ele passa o aspirador na casa 2 vezes por semana. E o Gary fala assim, gente, se essa mulher separar desse homem, quem vai casar com esse homem sou eu. Esse homem tá bom. E ele pensando, né? E o homem só concordando. E ao final ela fala assim, mas ele não conversa comigo. E ele perguntou, não é assim mesmo? Faz tudo. Não sobra tempo para conversar. Não sobra. Mas eu vi a vida inteira minha mãe reclamando que o meu pai não ajudava em nada em casa. E eu não queria que a minha esposa tivesse estado. E eu falei, eu vou fazer tudo por ela. Porque ela vai chegar no serviço e ela vai falar, tá tudo pronto. E ela não vai reclamar. E ela vai ficar feliz. Porque eu fiz tudo. Mas ela reclama. Ela só sabe reclamar que eu não converso com ela. E aí ele falou, eu já entendi. E o homem falou assim, então me explica, porque eu não sei mais o que fazer. Ele falou assim, você gosta de cozinhar, de lavar, de aspirar, de passear com o cachorro, de fazer tudo isso? Ele fala assim, não, mas ela merece de mim, ela merece o melhor de mim, ela merece, eu tenho certeza que ela se sente amada dela. Não. Ele falou assim, ó, e se você deixasse de fazer essas coisas, que talvez você dividisse essas tarefas, ou outra pessoa fizesse esse serviço, e você tivesse tempo, para quando ela chegasse no serviço, você estar descansado, para sentar e conversar com ela, o que você acha? Ele só conversar, sem lavar, sem passar,
sem passear com o cachorro, sem aspirar, sem nada, só conversar, ele é. Funciona para você? E ele falou assim, não, eu concordo agora. E falou com ela, funciona para você? Ela falou, é tudo que eu mais quero na minha vida. E aquele homem falou assim, por que eu demorei 20 anos para descobrir isso? Há 20 anos cozinhando, lavando, aspirando, e era só conversar. Mas aquele homem não sabia a linguagem do amor da esposa. E eles não sabiam que isso existia. E por não saber, cada um estava demonstrando amor à sua maneira, mas o outro não estava se sentindo amor. Fala com a pessoa que está do seu lado. Eu quero que você se sinta amado. Agora fala de novo. Eu preciso que você me fale do que você gosta. Porque às vezes a gente joga a obrigação pro outro, sabe? Você tem que descobrir como que você está comigo esse tempo inteiro e você não sabe do que eu gosto. Ah, pronto, a outra briga. Vamos simplificar. A gente vai contar pro outro o que a gente gosta. Para ficar mais simples. E o outro vai se esforçar para colocar isso em prática. Ah, André, mas ninguém nunca me ensinou como que eu vou fazer isso pela minha esposa ou pelo meu esposo. Aprende, busca aprender. Você quer fazer seu relacionamento dar certo, você quer fazer o seu cônjuge feliz. Então busca por isso. Como que a gente conhece alguém? Passando tempo com essa pessoa. Mas é tempo mesmo, vai ficar um do lado do outro e os dois no celular. Passando tempo com essa pessoa, vivendo experiências com essa pessoa, indo passear com essa pessoa, jantando com essa pessoa, viajando com essa pessoa, dedicando sua atenção e o seu interesse. Eu te vejo, eu quero te conhecer. Por que isso é bom para você? O que você está assistindo? Por que você gosta disso? Fazendo perguntas. Então, se alguém está, se seu cônjuge está te fazendo perguntas, responda. Não é aquela, responda com interesse, fala, é disso que eu gosto, é por isso que eu gosto. Você desfruta de amor com o seu cônjuge ou você tem usado o seu cônjuge? Parece forte isso, né? Mas se você é alguém que passa o dia inteiro, que mal cumprimenta o seu cônjuge, que não faz um elogio, que ao longo do dia não manda uma mensagem, que não tem um gesto de carinho, e na hora que deita quer tudo, você está usando o seu cônjuge. E é por isso que às vezes você tem tanta recusa. A outra pessoa fala assim, agora pronto. Nem me deu oi hoje? E agora está cheio de graça? Que não. Tem um princípio que a gente usa lá em casa, que a gente fala assim, que tem que depositar para sacar. Como assim? É como se todos nós estivéssemos prontos para receber depósitos emocionais ao longo do dia. Então o que é depósito? Para cada um a sua linguagem de valor, principalmente. Então se aquela pessoa é ali, toque físico, ao longo do dia, você não pode ter saído sem dar um beijo, sem dar um abraço, sem fazer um carinho. Não tem como. Para só à noite você querer tocar naquela pessoa. Ela vai falar assim, não tem nada aqui para você sacar. Então tem que aprender a acordar já depositando. Então deposita ali, bom dia. Que bom acordar com você. A melhor coisa do mundo é todo dia acordar ao seu lado. André, isso não existe. Não existe. Tem que existir na sua casa, no seu relacionamento. Um dia você já foi romântica assim. Pensa no seu namoro. Não acordar? Dormir pensando em você. Como você está linda hoje. A irmã foi lá, arrumou toda para vir para o culto. E o irmão estava só assim, nós vamos chegar atrasado. Não podia. Ela estava ali, louca por um elogio. E vice-versa. Mulher, se você não elogiar seu homem, tem gente lá fora pronto para elogiar. Enquanto você está falando mal do seu marido, tem gente orando por um.
E às vezes é bem um que está na sua casa. É assim? Você vai deixar? Desculpa. Se você não elogia, está sempre alguém pronto para fazer aquilo que você não está disposto mais a fazer. Tem que elogiar. Tem que depositar. Tem que encher o tanque do amor emocional de cada um em sua casa. E eu falo que começa pelo cônjuge, mas você tem que olhar para os seus filhos também. E fazer depósitos emocionais neles. Eu lembro que o meu pai, ele teve muitos desafios enquanto a gente crescia, para a gente perceber ele como um esposo que a gente gostaria de ter. Ele teve mudança, ele se converteu, e é por isso que eu acredito em restauração, eu acredito em transformação, eu acredito que famílias podem ser mudadas por uma decisão do pai, da mãe, gerações podem ser abençoadas a partir disso. Mas meu pai era um ótimo pai. E eu lembro que quando eu ainda não podia namorar, quando eu tinha ali 13 anos, minhas irmãs já eram mais velhas e às vezes estavam começando a namorar. No dia dos namorados, meu pai comprava um presente para minha mãe e comprava um presente para mim. E ele falava comigo assim: minha filha, eu estou te dando esse presente porque você ainda não pode namorar. Mas é para que quando chegar a sua hora, você não aceite menos do que isso. Ele estava fazendo um depósito em mim. Ele estava falando assim: é assim que o homem deve tratar uma mulher. É assim que você deve esperar. E ele falava assim: minha filha, se um homem não estiver disposto a fazer isso por você, fica com o papai, que o papai faz. Não vai embora não. Até você achar alguém que faça. E eu me lembrei disso ao longo da minha vida. Eu não posso aceitar menos do que isso. Deposite na vida dos seus filhos. Deposite. Primeiro mostrando para eles o que eles devem esperar de uma relação no momento que eles percebem como vocês vivem. Mas também faça isso para eles. Elogie. Descubra a linguagem do amor de seus filhos. Para que vocês se preparem para que eles tenham um tanto do amor cheio. Para não aceitar qualquer coisa. Para não ser qualquer elogio que vai mexer com eles lá fora. Deposite. Fala com seu cônjuge assim: eu vou depositar na sua vida. Agora fala assim: eu vou querer sacar. Não castigue o outro com abstinência. Tem muito casal imaturo. Fala assim: eu vou privar o outro de intimidade até que eu consiga o que eu quero. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Na palavra que a gente leu, está escrito que depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Não abre espaço. Não abre espaço. Não dê brecha. Não dê brecha. Não dê brecha. Mantenha seu relacionamento com intimidade. Esteja próximo. Que não tenha onde passar. Que não tenha. Se o outro... Ah, André, mas eu não estou livre de outra pessoa. Tentar falar com o meu esposo ou com a minha mulher. Não está livre de tentar falar. Mas você está livre de como que ele vai receber isso. Se o seu esposo está ali, recebendo todos os dias amor da sua parte, que ele se sinta amado, que ele se sinta cheio, vai ser muito mais difícil dar abertura para outra coisa. Se sua esposa, ela se sente especial, se ela se sente amada, vai ser muito mais difícil ela dar abertura para outra coisa. Mas se os dois estão infelizes, se os dois estão insatisfeitos, se os dois se sentem esquecidos, vai ser muito fácil. Aquela pessoa que continuar conversando com você e você falar assim: olha, e se eu tivesse me casado com essa pessoa? E se eu estivesse com essa pessoa? Ou para essa pessoa, eu não sou uma pessoa que só tem defeitos.
Fala com a pessoa que está do seu lado. Quem vai te fazer se sentir especial sou eu. Invista em dia do namoro. O que é dia do namoro? Quando a gente namorava, tinha lá, não é? Nós vamos sair no sábado. Eu já sabia. Sábado a gente vai sair. Às vezes na sexta também, às vezes outros dias. E quando casa? Você disse, não, pra quê? Vamos ficar aqui, não precisa de sair, não precisa de nada. Não, nós também, nós não passamos o dia inteiro junto. Vai ficar junto de novo em outro lugar, pra quê? Porque não tem nada garantido não, gente. É todo dia mesmo a gente tem que garantir ali, eu tenho que mostrar para o outro que é amado. Então, peraí, a gente vai se arrumar sim, a gente vai sair sim, e a gente vai olhar um pro outro e a gente vai se curtir. Porque você casou para namorar para sempre a mesma pessoa. Não é para acabar esse namoro. É para vocês continuarem namorando com o outro. Então, pratique aí o dia do namoro. Às vezes não vai ser o final de semana, às vezes o final de semana para você é desafiador, às vezes é um dia da semana. Lá em casa, eu e o Felipe temos a prática de ter uma pessoa para ficar com as crianças e a gente tem o dia do namoro. E às vezes o dia do namoro não é um dia à noite. Às vezes a gente consegue alguém para ficar com as crianças à tarde. E aí a gente vai ao cinema à tarde, aquele dia que deu. Então, ai André, mas eu não tenho quem ficar. Faça amigos que tenham filhos e fala assim, irmão, esse dia eu vou ficar com seus filhos, no outro dia você vai ficar com os meus e cada um vai ter dia do namoro. Amém? É assim. Ai André, mas eu não tenho dinheiro. Dá a volta no shopping, mas vocês passearam, não precisa comprar nada. Só andar junto, de mão dada, conversar. Irmão, não é para dar desculpa não, é para arrumar jeito. Isso aqui é importante. Eu preciso levar meu casamento a sério. O meu casamento é a área que mais precisa de investimento. Porque se o meu casamento não prosperar, minha família não vai prosperar, meus filhos vão colher os frutos dessas nossas decisões e assim por diante. Quando seu casamento não vai bem, repara, trabalhar é difícil, não é? Complica. Então essa é a primeira área que tem que prosperar na sua vida e para prosperar tem que ter investimento. Então não é bem mais um gasto, não, irmão, é um investimento. Investir na relação é necessidade. Não é algo para, quando der, não, vai ter que fazer dar. Tem que chegar em casa e falar, o que eu vou fazer para isso aqui acontecer? Viagem do casal. Qual foi a última vez que viajou? Tem que ter, gente. Ainda não gosto de viajar, não. Viaja uma vez, depois você me fala, senão não foi bom. Tem que viajar. Ai André, mas viajar é caro. Caro é divórcio, gente. Pesquisa pra você ver quanto que é caro o divórcio. Então tem que viajar. Nós vamos levar as crianças. Vai nada. Estou falando de viagem do casal. Vocês podem ter uma viagem da família e outro casal. Ai André, mas não consigo viajar sem meus filhos. Ai irmão, viagem. Você vai ver daqui um dia ter que viajar sem marido se isso não acontecer. Tem que ter tempo do casal. Ai André, mas eu não consigo, há muito tempo. Quem disse que a viagem pode ser de um dia, gente? Ir no meio dia, voltar no meio dia. Pode ser um final de semana, pode ser aqui para perto. Para de complicar, de novo. Não é para dar desculpa, é para arrumar solução. Então peraí, o que eu vou precisar fazer? Às vezes eu vou precisar mudar um pouco minhas prioridades. Não vai ter aquela roupa nova que eu queria, não vai ter os passeios aqui, vão ter que ser mais suaves, porque eu quero o quê? Fazer uma viagem. Ai André, mas isso não é uma realidade de todo mundo, não, é só daqueles que querem, é só daqueles que se esforçam, é só daqueles que entendem que é importante. Só desses. Só desses. Fala com o irmão agora assim, é o último conselho, porque nós já temos coisa demais para conversar quando chegar lá em casa. Eclesiastes 4:12. Eclesiastes 4:12. Eclesiastes 4:12. Eclesiastes 4:12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão.
O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esse conselho é: tenha uma aliança. Quando eu fui me casar, eu lembro que eu tive o privilégio de quem me levou da casa onde eu estava me arrumando até o local da cerimônia ser um pastor amigo nosso. E eu lembro que enquanto eu esperava o meu momento de entrar, ele falou comigo assim: Andréia, com quem que é a aliança que você vai fazer hoje? Então eu falei: pronto, pastor, ficou doido, esqueceu o nome do meu marido. E eu fiquei assim: não pode ser, né? Isso é uma pegadinha. E ele falou assim comigo: Andréia, se a aliança que você for fazer hoje for só com o Felipe, esse casamento não vai durar. Se a aliança que o Felipe fizer hoje for só com você, esse casamento não vai durar. Porque vocês são falhos. Porque vai ter um dia que o Felipe vai acordar e falar assim: o que é que eu fiz da minha vida? Por que é que eu não pensei melhor, Senhor? Que mulher é essa? E vai ter um dia que você vai acordar e você vai querer matar seu esposo. Você fala assim: Senhor, me dê sabedoria, porque se o Senhor me der força. Tem dia que é assim, irmã? Tem. Vamos falar, tem dia que assim é desafiador. E se vocês olharem um para o outro, tem muita chance de vocês desistirem do processo. E é por isso que a aliança que vocês precisam fazer hoje é com Deus. Porque quem não falha é Ele. Porque quem não erra é Ele. Porque quem não deixa de cumprir aquilo que prometeu é Ele. Esse é o cordão de 3 dobras. E é você, seu cônjuge, de Deus. E essa é de fato uma aliança. Tem muita gente que só tem um contrato. Quer ir lá? Casar no civil, todos nós devemos. Ter um contrato e ter uma aliança. Mas tem gente que só fez um contrato. E é por isso que quando as coisas ficam difíceis, aquela pessoa fala assim: vamos desfazer o contrato. Porque a aliança a gente não desfaz. E é fácil, né? A gente cancela isso aqui e segue em frente, cada um do seu lado. Mas nós, cristãos, que acreditamos na palavra, sabemos que aquilo que nós fizemos quando nós decidimos nos casar foi uma aliança. Foi uma aliança. A gente só vai conseguir cumprir aquilo que a gente prometeu olhando para o lado. Vão ter dias difíceis. Tem gente que fala comigo assim: André, mas eu estou tendo muito desafio e eu não quero ser infeliz para sempre. Já ouviram essa? Eu estou vivendo tão triste, meu casamento está tão ruim, eu vou ter que viver infeliz para sempre agora? Não, Deus não quer isso para mim não. O que a Bíblia diz sobre isso, irmão? Cabe a cada dia o seu próprio mal. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então na Bíblia só promete dia bom depois que você casa? Não promete só dia bom nem para solteiro nem para casado. Para todo mundo, na palavra fala que nós teremos o quê? Aflições, desafios. Mas é melhor ser 2 do que 1, não é? É melhor ser 2 do que 1. É melhor, continua sendo melhor ser 2 do que 1. Fala com a pessoa que está do seu lado: você é casado com um pecador, você é casado com uma pecadora. Fala assim: mas a gente vai olhar para o alto. Nós vamos olhar para o alto. Está ouvindo? Fala com a pessoa que está do seu lado: está ouvindo? Nós vamos olhar para o alto. Eu falo com todo mundo que ainda não casou assim, ó: namoro é tempo de você procurar defeito. E as pessoas falam: você está doida, é? Falei: no namoro. Namoro é tempo de procurar defeito. Peraí, eu preciso saber o que eu estou aceitando. Eu preciso saber o que eu estou casando. Eu preciso saber o que eu vou aguentar para a vida inteira. Então você procura por defeito. Porque qualidade, se você descobre uma qualidade depois que casa, é o quê? Bênção. Então por isso que a gente procura por defeito no namoro. E depois que casa, a gente se apega às qualidades.
Para de ficar lá, ó, você, o que você é. Para de ficar transformando os erros do nosso cônjuge em identidade dele. Para de viver igual o diabo, acusando o outro em casa. Porque tem gente que é, né? O dia inteiro acusando o outro. Você não fez isso? Você não falou isso? Você lembra naquele ano, que no dia dos namorados, aquele primeiro, quando a gente começou a namorar, que você não lembrou de fazer isso? E vive na acusação, igual o diabo. Fala com seu cônjuge, quem vive de acusação é o diabo. Larga a mão dessas acusações. Lembra por que você ama seu cônjuge. Lembra das qualidades. Vou lançar um desafio aqui. Os próximos 21 dias, todos os dias, você vai fazer um elogio diferente do seu cônjuge. Todos os dias, um elogio sincero. Todos os dias. Às vezes vai ser, amor, que brinco bonito você está hoje. Estou dando até a dica para o momento que você está assim, meu Deus, e hoje o que eu vou falar? 21 dias. Quem aceita o desafio? Levanta a mão para eu ver. Gente, cadê esse irmão? Eu já ia falar, irmão, levanta a mão. Todo mundo. Combinado? Gente, vocês me contam lá nas redes sociais. Andréia, eu estou fazendo minha parte. 21 dias. E aí o outro desafio é, nos próximos 21 dias você não vai reclamar de nada do seu cônjuge. Ei, André, aí foi desafio com força. Oh, Deus. Não era para ser difícil, não, gente. Todos os dias você vai falar assim, Deus, derrama graça sobre a minha vida. Fecha a minha boca, Senhor, se não for para elogiar. Me dá domínio próprio. Controla a minha língua. Meu temperamento. Deus vai só trabalhando na gente, né? Eu estava com medo de perguntar, mas vou perguntar, porque compromisso público é mais forte, tá, pastor? Quem está comprometido comigo nos próximos 21 dias, não reclamar do cônjuge? Gente. Gente, eu vou começar a falar, irmão, você vai não? Já está começando agora, vou não. Tem umas reclamações para fazer, depois que eu reclamar elas tudo, eu faço os 21 dias. André, eu não sei como fazer isso dar certo. André, se eu não sei como passar 21 dias sem reclamar do meu cônjuge, como que eu vou saber fazer esse casamento prosperar? Quando a gente não sabe algo. Quando a gente acha que não dá conta, irmão, a gente não dá conta mesmo sozinho. Eu não dou. Felipe não dá. Pastor não dá. Ninguém dá sozinho. Nem dá. Ninguém. A gente é ruim. A gente é pecador. A gente precisa de graça, de misericórdia, de Deus na vida da gente para a gente dar conta disso. Todas as vezes que a gente fala assim, eu não sei como fazer isso, e a gente está falando aqui de família, de casamento, a gente pergunta para quem fez isso. E quem planejou família e casamento foi Deus. A gente precisa perguntar para Deus. A gente sempre pergunta para o Criador. Como que funcionam as coisas. Se você tem lá, compra um brinquedo para o seu filho, e você não sabe como montar aquele brinquedo ou fazer ele funcionar, o que você faz? Olha as instruções de quem criou. Se a gente não sabe como que a gente vai fazer nosso casamento dar certo, a gente olha as instruções de quem criou. A gente lê a palavra, a gente busca aqui e a gente segue. Sem questionar, porque não adianta você ficar falando, mas eu acho que funcionaria melhor. Não foi você que criou, irmão. Não foi, olha para aqui. Olha para aqui, ele sabe. Aqui tem tudo, aqui tem um caminho, aqui tem tudo. Lá em João 15:5 diz assim:
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Fala com a pessoa que está do seu lado. Sem Deus, nada eu posso fazer. Chama a responsabilidade para você. Eu não posso fazer nada. É nada, irmão. É nada. É nada. Às vezes a gente esquece, né? Que às vezes é tão fácil fazer algumas coisas que a gente só vai lembrar que a gente precisa de Deus quando nos falta aquela coisa. Mas a gente não pode fazer nada na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso casamento, sem Deus. Não adianta o quão bom você é. E todos os conselhos, mesmo que você tenha lido todos os livros, mesmo que você tenha ido todos os cursos, mesmo que você saiba de todas as coisas, mesmo que você tenha anos de casado, sem Deus, ainda você vai falhar. Você vai falhar. Eu não sei que situação você veio para aqui hoje. Eu não sei como está seu casamento. Eu não sei se você está vivendo uma fase que fala assim, eu é que tenho que subir ali, tem muita coisa para ensinar, e eu te convido também a fazer isso, irmão, para você sempre se levantar para ensinar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Mas às vezes você está assim, eu estou pronto para desistir, eu estou pronto para desistir, eu não aguento mais, eu estou tão cansado. Eu estou tão machucado. Eu não sei se tem solução. Eu acho que eu nem amo mais. Eu só estou casada por causa dos meus filhos. Eu só estou casada porque eu não tenho para onde ir se eu terminar esse casamento. Eu só estou casada porque eu tenho vergonha, André, se eu separar. Mas não é porque tá bom, não é porque eu quero que fique bom, não é porque eu acho que tem jeito. Eu não sei qual que é essa situação. Mas eu sei que, independente do seu problema, Deus tem uma solução para ele. O Deus que criou o casamento é um Deus que continua dia após dia restaurando o casamento. Que o Deus que criou a sua família, Ele tem bênçãos para a sua família, Ele quer derramar essas bênçãos na sua vida. Eu sei que não importa qual foi a história da sua família, não importa se você vem de uma longa geração de divórcios, Deus quer fazer algo diferente a partir da sua vida. Deus quer fazer com que seus filhos colham bênçãos da decisão que vocês estão levando para o seu casamento. Deus quer te levantar para ser um homem diferente na sua casa. Deus quer te levantar para que você seja uma mulher diferente na sua casa. Deus quer te levantar para que seus filhos tenham orgulho de vocês como família. E para que um dia, quando eles forem em congressos, eventos, treinamentos, palavras como essa, eles falem, eu quero casar. Sua filha fala, eu quero casar com um homem igual meu pai. Seu filho fala, eu quero ter uma esposa igual minha mãe. E eu quero viver aquilo que os meus pais vivam. E que se um dia eles precisarem de aconselhamento, eles falem, é lá na minha casa que eu vou buscar, porque os meus pais vivem aquilo que eu quero viver. Deus quer fazer algo diferente a partir de você, irmão. Não ignore isso. Não ignore isso. Um dia, eu tomei uma decisão que a minha história ia ser diferente. Que não importa a história que os meus pais tinham vivido, não importa o que tinha de histórico na minha família. Eu me coloquei de joelho no chão e falei, Deus, eu não aceito que a partir de mim venham heranças que não sejam de prosperidade, que não sejam de bênção. Deus, eu quero fazer diferente. E eu não sei fazer diferente, mas eu quero aprender. Então me ensina. Me mostre pessoas que possam me ensinar. Me dê clareza na sua palavra para que eu possa aprender. Me dê um coração humilde para fazer, para aprender aquilo que eu preciso, para mudar aquilo que eu preciso mudar em mim. E para encontrar alguém com a disposição de fazer o mesmo ao meu lado. E todos os dias, eu entendo que as minhas escolhas vão refletir em gerações. Deus é um Deus de gerações. Aquilo que você está tomando a decisão hoje não é só entre você e a sua esposa. São gerações. São gerações.
Fala do seu cônjuge. Gerações serão abençoadas pela nossa decisão. Eu queria te convidar a ficar de pé e olhar para o seu cônjuge. Olhar para o seu cônjuge. E a gente vai renovar esses votos aqui hoje. Homens, vamos lá falar com suas esposas? Olha só, eu vou falar e vocês vão repetir. Depois vai ter um momento em que vocês podem falar o que vocês quiserem. Pode ser? Então vamos lá. Eu, fale seu nome. Me comprometo a honrar a aliança que eu fiz com você. Eu quero ser e vou ser para você um homem diferente a partir de hoje. Eu serei melhor. Eu buscarei ajuda. Eu quero ser o homem que fala na Bíblia. Eu estou disposto a morrer com você, se for preciso. E isso significa abrir mão de tudo aquilo que não faz bem para o nosso relacionamento. Você vai ter orgulho de mim. Você vai se apaixonar por mim de novo. Agora é contigo, irmão. O que mais você tem para falar? Olha no olho da sua mulher. Aproveita, irmão. Deposita para sacar. Agora é a vez das mulheres. Vamos lá? Fala assim, eu, e repete seu nome. Me comprometo a honrar a nossa aliança. A partir de hoje, você terá uma mulher diferente. Eu me comprometo a procurar ser, todos os dias, a mulher virtuosa da nossa casa. Eu prometo te honrar. Eu prometo te respeitar. Eu prometo te amar. Eu prometo ser com você um. É com você agora, mulher. O que mais você tem para falar? Terminou, tem que dar pelo menos um beijinho, viu? Pode. Vou chamar o pastor aqui agora, a pastora, para que eu possa orar por vocês. Lembra que no início da palavra eu falei assim, são 4 conselhos que todo casal deveria ouvir e praticar. Praticar. Eu espero que a palavra não volte vazia. Isso quer dizer que vocês vão colocar em prática aquilo que vocês entenderem, que vai ser bênção no casamento de vocês. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês de forma abundante. Foi uma alegria estar aqui com vocês, aprender com vocês, porque toda vez que a gente serve, a gente aprende, não é? E eu também farei o desafio, viu? Eu desafiei vocês os 21 dias. E também serve para mim. Eu também preciso de graça, de misericórdia de Deus, para que eu também faça isso. E como que eu quero que dê certo o meu casamento, como eu também quero que dê certo de vocês, em nome de Jesus, eu também me comprometo também. E eu peço a todos vocês que também orem por mim, que orem pelo meu esposo, que orem pela nossa família, para que a gente continue também levando essa mensagem para mais lugares, para mais pessoas, que é só com graça e misericórdia de Deus que a gente também consegue. Amém?